Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e eu queria começar com você, Laura, que você nos ajudasse com essa história. Que trabalho é esse que vocês fazem de metodologias ágeis para prestação de serviço? Como é que é isso aí? A metodologia ágil ela surgiu no setor de TI através de um manifesto. Então, ela vem muito voltada para a adaptabilidade. Então, o que a gente faz? Pega a gestão e entende como que a gente pode transformar essa gestão com adaptações. Então, surgiu não é um algum modelo imprevisto. frio que tem que todas as empresas têm que seguir aquele modelo. Não, não é assim. Não, vem através de um manifesto e cada um é livre para poder alterar sua gestão em função do melhor que a gente vai ter para o cliente. Então, o tempo todo eu vou pensar, o que meu cliente quer? Toda hora fazer feedbacks e oferecer algo, retroalimentar. O que eu posso fazer pela minha equipe para que a gente entregue um produto de melhor valor para a minha equipe? E aí, quando eu digo produto, eu não quero dizer apenas um objeto, mas qualquer tipo de serviço que eu ofereci. Mais do que isso, né? A gente está aqui falando de arte, falando de circo também, e isso acontece o tempo inteiro, porque a qualquer momento a gente tem imprevistos. Então, como que a gente vai lidar com o imprevisto e vai lidar com a equipe para a gente resolver o nosso problema? Então, no dia a dia, a gente sempre busca entender como que é o processo ali, principalmente ali na nossa empresa com a parte de projetos, o que a gente vai entregar para o nosso cliente e qual o problema que o meu projetista tem. Qual o problema que eu vou ter ali, que eu consigo adaptar, entender se eu realmente estou entregando valor. Agora, me conta uma coisa, tudo isso tem que ser feito no mundo de hoje de uma forma muito ágil, né? Sim. E aí, como é que consegue resolver problemas, às vezes, profundos, de uma forma ágil, sem ficar também, né, errando demais? Como é que é isso? Sim, a metodologia ágil, além dela ter vindo junto com esse manifesto, que prega muito valor para o cliente, surgiram várias outras metodologias e frameworks que auxiliam a gente a incorporar isso. Então, por exemplo, a gente tem o Scrum, que delimita um tempo onde a gente vai fazer determinadas atividades ao longo desse tempo e adaptar caso for necessário. A gente tem o Kanban, que vem muito também do processo Fabril, onde a gente vai pegar ali o que a gente está fazendo, o que a gente tem para poder fazer, o que a gente já conseguiu entregar. A gente começa a ter papéis também, como a gente tem o PO, o Product Owner, que é aquele que é dono do produto. O que ele vai fazer? Vai lá no cliente, vai escutar o cliente e trazer para a equipe. Olha, o cliente está precisando disso. Então, vamos repriorizar aqui as nossas ações. A gente começa a ter também papéis que são chamados de agilistas, os Scrum Masters. O que ele vai fazer? Ele vai olhar para o processo, olhar para o time e melhorar o que o time está fazendo. Onde que o time está ficando travado? Onde que eu tenho um gargalo? Não, então eu vou alterar esse processo aqui, eu vou atrás do cliente, eu vou trazer a informação para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então a gente vai adaptando ao longo da execução do produto. Ô, Laura, e com as redes sociais hoje, que muitas vezes são redes antissociais, né, gente? O povo fica bravo, intolerante com as coisas. E aí, tem que escutar as redes sociais, tem que dialogar com as redes? Como é que vocês trabalham? Sim, é muito importante a gente entender o que as pessoas estão falando, como que é a recepção das pessoas com relação à informação. Às vezes o pessoal fica meio bravo assim, mas aí a gente tem que entender como que funciona, o que a gente precisa de adaptar para poder chegarmos num consenso, né? E como é que surgiu essa metodologia? Essa metodologia ela surgiu na área de TI, principalmente porque a TI não criava produtos, ela cria serviços. Então, o que a gente tem ali de melhoria contínua do processo Fabril, a gente tinha uma dificuldade de implementar na parte de serviços. Então, o manifesto ele fala muito de como nós vamos agir, como que nós vamos conduzir determinadas situações, de priorizar principalmente a interação entre as pessoas, a tomada de decisão, do que ficar priorizando contrato, do que ficar priorizando algo rígido. Sim, então me parece que é uma tentativa de humanizar um pouco mais os trabalhos, né, de TI. Assim. E aí tem muito a ver também com o que surgiu recentemente, que é o Management 3.0, que ele troca até como que a gente vê a visão de gestão, que antes lá, Management 1.0 era a época de Charles Chaplin, daquele filme lá, então, tipo, era só operação, faz isso e faz isso. Cada um aperta, né, um parafuso para o produto chegar, você não tem noção do todo, né? E aí agora a gente está na era do 3.0, onde o gestor ele tem um olhar humanizado, ele tem uma gestão de gentileza com o colaborador, porque a gente tem que entender que para poder dar resultado, não é simplesmente eu vou mandar essa pessoa fazer isso e ela vai fazer isso, não.
Aquilo ali é um indivíduo, é um humano único, e que eu vou estar atento a como ele se comporta, o que ele precisa, e criar um time que é autogerenciável, que tem autonomia para poder conseguir fazer um produto de sucesso. Legal. Orlando, Circo de Portugal é um produto de sucesso. Exato. Mas ele não começou, não é assim... o início dele tem uma história interessante. Vocês estavam... começa num cassino? Então, há 30 anos eu sou produtor do Circo Portugal. O Circo Portugal, ele nasceu em Braga, na cidade de Braga, né? E juntou-se um grupo de artistas e fizeram a primeira apresentação no Cassino de Estoril. Foram, assim, calorosamente aplaudidos. Aí resolveram, aqueles amigos e irmãos, tinham 4 irmãos também, na trupe, resolveram viajar à América e à Europa. Caramba! Foram aplaudidos em cassinos da época. Em cassinos, né? Isso. E depois vieram ao Brasil, de navio. Quando mais ou menos? Assim? Eu acho que em torno de 1890, por aí, alguma coisa assim. Isso. Tem séculos, então? Tem. Nossa. Uma história da família muito grande. Que bonito isso, hein? É, muito bonito. Aí vieram ao Brasil. Aí vieram para o Brasil. E chegaram no Brasil em torno de 83, 85 anos mais ou menos atrás, chegaram ao Brasil, aí desembarcaram em Santos. Aí se viram sem dinheiro, sem nada. Para variar, né? Para variar. Artista do circo é muito assim, né? Muito assim. Aí começaram... A história dele, né? Veio com a cara e com a coragem. Não sabia o que ia acontecer. Isso. Né? Sem lona, sem nada na época. Mas confiando no seu trabalho, né? No seu talento. Deus e o trabalho. Isso. Aí chegaram fazendo acrobacia nas praças, em frente ao porto da época ali. E aí chegou um momento, começaram a dormir por ali. Aí uma diretora de uma escola de São Vicente viu que eles eram grandiosos mesmo na acrobacia, nos números, né? Palhaços na rua. Aí convidaram eles para ir para uma escola. Olha que legal fazer isso. apresentações na escola. Aí ficou amigo da diretora da escola, dos professores, e sentiram que eles não tinham onde ficar. Aí deram uma sala da escola lá desativada para eles ficarem. Gente, que diretora maravilhosa. Foi. Nos dias de hoje ela seria uma revolucionária. Até... Provavelmente muita gente ia falar que absurdo, esse bando de vagabundo aí dentro. Com certeza. Cara, que barato. Aí, naquele tempo tinha muita gente séria, não é verdade? Podia confiar muito, né? Isso. Era difícil, né? O mundo moderno aí atrapalhou muita coisa familiar, né, de carinho. Da confiança, mas maravilhosa a história. Então dentro da escola ali, né? Naquela escola. Aí começaram a subir para São Paulo, trabalhar também nas avenidas, principalmente na Avenida São João, no Largo Paissandu, onde por muitos anos virou o Café dos Artistas, onde se encontravam os artistas. Por exemplo, não tinha telefone celular naquela época, nada. Aí um artista, por exemplo, queria saber aonde está o circo de Itália, o circo tal, pegava-se um ônibus, os mais velhos, nossos, né? Iam para São Paulo, que segunda-feira era reunião no Café dos Artistas. Que barato, aí, cara. Chegava lá, onde está o circo tal? Tá em tal lugar, vou para lá, e tal, tem oportunidade de trabalho, estão procurando um palhaço, procura um músico. Cara, verdade. Que legal isso. Segunda-feira era a reunião dos artistas circenses, e terça-feira, nesse ponto dos artistas, era a reunião das duplas sertanejas. Aí eles dormiam em São Paulo para no outro dia contratar Tonico Tinoco, né? Jacó e Jacozinho, Lil e Léo, Lourenço Lorival, né? Aí já, quando nós vimos, né? Eu cheguei a pegar muito isso. Você viu um monte de rolo de cartaz enrolado, fala aquele é de circo lá. É do circo. Qual dupla? Qual dupla? Porque antigamente o circo chegava, o pessoal na hora chegava. Qual dupla que vem cantar? A dupla. Cara, que legal. Não, primeiro vamos fazer acrobacia, palhaçada, perna de pau, depois a dupla. Bom, voltando lá no Circo Portugal, e aí foram acolhidos ali, gostaram de São Paulo, começaram a trabalhar também nas grandes cidades, foram andando com os nômades, né? Viajando, chegaram na cidade. Tipo hoje o artista que a gente vê às vezes no semáforo, mas eles eram em praças, ginásios, né? Era uma coisa mais produzida. Que era mais gente também, né? Aí um dos mais velhos dos irmãos, eles estavam em 26 pessoas na época. Um dos mais velhos casou em Catalão, Goiás. Aí já arrumou a namorada ali em Goiás, em Catalão. Começou só a querer ficar na volta ali. Aí veio o primeiro filho, falaram, agora eu não deixo mais o Brasil e vamos levantar o primeiro mastro, a primeira lona no Brasil. Aí já fizeram uma lona bonita, que era de pano na época, já estrearam logo em Goiânia. Ótimo. Aí virou hoje o 8º maior circo do mundo e o maior da América Latina, com mais de 900 toneladas de equipamentos, mais de 135 integrantes,
Chegamos a ter mais antes da pandemia, né? Tinha quase 200 pessoas na produção do circo e está aí na Expo Minas, para quem quiser ver. A estrutura que está instalada é italiana, eu acabei de contar aqui, né? Sim. E é um circo aí... Que se renova, né? Se Ele é um renova. circo tradicional, mas tem coisas modernas, No né? Circo Portugal você encontra o antigo, o tradicional, Tá. ao moderno. Isso. Um show de iluminação. Os banheiros do circo, tem gente que dá um grito, meu Deus, que banheiro é isso? Né? Por que isso? Eu levei o bombeiro agora, veio fazer a A vistoria do vistoria? circo. É. Levei ele no banheiro e falou, não, isso aqui é de vocês, eu não posso. Eu falei, não, isso aqui é do público. Do público? Gente, é mesmo. É luxuoso, é encantador o circo Pô, é Portugal. dignidade isso, viu? É muito legal. Respeito ao público, né? Aí o cliente, não é, Sim. Laura? Olha aí, igual que solução interessante. A gente geralmente deixa o banheiro de lado, né? Não. Sim, não, Uhum. e tá chamando muita atenção. Você passa ali no Expo Minas, Ah, maravilhoso. você viu? Sim. É. Obrigado. Parece lá tomar um café. Muito bom. Então, e é Agora, interessante a sim. gente ver até o quanto que a metodologia ágil está presente em certos pontos que a gente nem nota. Por exemplo, Colaboração é essencial. Isso que ele está contando aqui de vários circos se reunirem, pessoas se reunirem para poder ver como que está o andamento, em que cidade que está, é você colaborar e conseguir ver onde que você pode atuar. Ah, o circo está em tal lugar, então em outra época eu vou para pra lá lá. também. Com Como certeza. que está o público? Como que é o público de lá? não, isso sem telefone celular, sem rede social, né? Sim. Isso, olha que é muito bem notado, muito bom. Federico, vamos entrar nessa, né? Eu te vi apresentando, né? Muito bacana, o músico, mas tem mais do que o músico ali. Eu queria que você falasse um pouco da sua história. Sim, então, a minha história nesse espetáculo é o seguinte: o Rodrigo Portela, que é o diretor e dramaturgo do espetáculo, me convidou para participar do espetáculo. Eu já tinha feito trilhas sonoras de algumas peças dele. Você não conhecia a Vera Holtz? Não, eu conheci a Vera para Desafio, hein, para cara? esse espetáculo, É. exato. E aí o Rodrigo me liga e me fala: eu queria que você participasse desse espetáculo, mas dessa vez eu queria você em cena. Queria você em cena como músico, mas queria usar seu corpo também. Eu achei que fosse metafórico. Mas aí... Você falou, tudo bem. eu falei, não, tudo bem, tô ali, né? Tô aí, tô na área, claro. Tô na área. Vamos trabalhar. E aí, bom, eu já sabia que o projeto era baseado no livro Sapiens, do Harari, e... Você E já aí tinha fui- lido o livro? Eu já tinha lido o livro. Ótimo, Eu já legal. tinha lido Isso o te livro ajudou? anteriormente. Sim, isso me ajudou. É um livro que eu acho muito interessante. Tem, É um assim, livro popular, né? É, inclusive, exato. Tem né? umas ideias muito interessantes. Sacadas, assim, né? Exato, sacadas. Boas. E explicadas de uma forma muito simples. Assim. Popular, né? Exato. E aí eu fui conhecer a Vera em junho do ano Nossa. passado. E a Vera é a Vera, né? Eu fui na casa dele, no apartamento É. dela no Rio. Fui lá, bati a porta, aí ela abriu a porta assim, rolou um olhar assim, acho que vai dar jeito. É porque a Vera também tem origem italiana, alemã e italiana. Ah, que Ela tem uma barato. parte da família dela que chama Fraletti, de sobrenome. Sim, E aí a gente começou a se sentou acertar na mesa, ali. tomamos uma cachaça, Aí, importante. só por causa de Minas Gerais, e a gente começou a improvisar um pouco com o instrumento, com a voz, assim, tocar, cantar, enfim, criar umas coisas. Fizemos um vídeo e mandamos pro diretor. Você sabia que ela cantava? Então, não Não, sabia né? que ela cantava assim. Isso foi uma surpresa. Depois eu descobri que Vera é de Tatuí. Tatuí, interior Interior de São Paulo. Tem um conservatório muito forte em Tatuí. É um dos principais conservatórios do Brasil. E ela tinha feito aula de piano quando era criança e aula de canto lírico. Olha, De lá que vem que a barato. voz da Vera. Maravilha. Só fazendo um detalhe aqui, a Vera está com 69 anos, né? 70. 70 anos. Então é uma artista que vem de uma época que você tinha que fazer um pouco de tudo também. Não é? Que nos teatros, no circo, no cabaré, no cassino. Então, esse artista mais completo, assim, né? Legal. Então vocês gravaram um vídeo e mandaram para o Vamos ver, diretor. mandamos para o diretor, que É. respondeu entusiasta para aquilo. E depois a gente começou os ensaios em agosto do ano passado. E foi muito pouco tempo de ensaio. Foram 42, 43 dias de ensaios. E aí a gente estreou no Rio de Janeiro. Então foi muito intenso. Naquele momento, eu estava em Juiz de Fora, aluguei um apartamento no Rio, e o diretor estava morando em Barcelona, ele veio para o Rio. E a gente estava no mesmo apartamento. Então o processo foi muito intenso. muito né? intenso, porque tinha pouco tempo de ensaio. Então a gente ficava dia e noite. Imersão total. Exato, pensando nisso. Cara, vamos falar um pouco de algumas coisas aqui, porque é um espetáculo que é um monólogo, Sim. ela, né, trabalhando, você junto. O diretor é o que está do lado ali, que fica com os papéis. Quem é aquela figura? Então, aí tem uma figura que é interessante.
Isso tem a ver também com a história do teatro em si. Aquela figura que está sentada ali do lado... Isso. É um jovem de ponto. óculos, inclusive. É o ponto. É um Ele está ponto. com o texto da peça na mão e ele está lá para dar uma sugestão de texto caso haja necessidade. A Vera é uma atriz de 70 anos e um corpo de 70 anos é um corpo que Isso. necessita de alguns cuidados. São 80 minutos do espetáculo. É, exato, 1h20. E, bom, temos essa figura do ponto. Só que o que acontece normalmente com o ponto? O ponto normalmente é uma coisa que é escondida, Isso, né? fica no meu ouvido. A galera, aqui, ó. exato, bota o ponto eletrônico e tal. Mas esse espetáculo, tudo nesse espetáculo está exposto. Não tem nenhuma cobertura no teatro, toda a maquinária do teatro está exposta, tudo é... Os técnicos Os estão técnicos em que cena. operam o cenário, eles estão em cena, aparecem. Não tem nada de escondido, é tudo assumido. Então, o nosso diretor teve a brilhante ideia para dizer, bom, se precisamos de um ponto, o ponto vai ter assumido. Vai ser sentado ali, com a sua luz, o texto na mão, e quando precisar, vai ter uma interação. Isso gera também situações interessantes, porque como o espetáculo chama ficções, e fala das ficções que o ser humano, o Homo sapiens, cria para poder viver coletivamente, né? Então, das ficções da sociedade, da linguagem, do dinheiro, da estrutura social e tudo. E o teatro é o grande lugar das ficções, né? Assim, o lugar príncipe das ficções, nesse sentido. Então, a gente vai colocar ali um ponto com o texto, ponto humano. com o texto na mão, para lembrar para todo mundo que sim, aquilo ali vem fora de um texto, Tem um aquilo roteiro. tudo é uma ficção, e as pessoas enlouquecem em saber se aquele ponto faz parte da cena, Isso. se aquela cena é ensaiada ou não, se isso é uma ficção ou não. Sabe o que eu pensei no início? Eu não sabia dessa história. Eu pensei que ele estivesse desenhando. Sabe? Porque ficam umas folhas grandes assim. Falei, cara, ele está desenhando, é um cartunista, está fazendo uma. Podia ser interessante. Sim, seria interessante. Não, Falei, mas depois de surgem as vender no teorias final. mais absurdas em cima disso. E ele é um jovem, de óculos. Ele é. João, inclusive, ele Uhum. é aqui de Belo Horizonte. E ele é um escritor, além de tudo, é pesquisador de teatro. E ele que escreveu o livro sobre a vida da Teuda Barra. Ah, claro. Do Comunista Grupo Galpão. demais pra Comunista ser para ser chacrete. chacrete. Isso. Exatamente. Então, o ponto da peça é... Ah, que maravilha. É altíssimo, altíssimo. altíssimo. Muito bom. Circo. Você já pensou em trabalhar no circo alguma vez? Cara, eu nunca pensei em trabalhar no circo, mas eu de criança fui assistir algumas vezes em circo, meus pais me levaram. A Itália, como Orlando deve saber, tem uma tradição circense muito forte. Tem o circo da família Orfei, exato, que é um dos circos mais conhecidos, né? Assim. Então eu fui várias vezes assistir o circo. Eu acho muito interessante porque assim, o teatro é um lugar muito complexo de cooperação humana, né? Assim, são muitas artes cooperando juntas, etc. Quando eu vejo a estrutura do circo, eu penso que, além de toda a cooperação para o espetáculo, tem todas as tralhas para montar, Uma engenharia, pegar, ir. é uma engenharia. Quando ele falou que é produtor de circo, eu falei, meu Deus, Cara, essa pessoa não deve dormir nunca. 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 Ele chega aqui com a dando cara entrevista. descansada. Deve ter achado uma forma ágil de gerenciar Isso, a os metodologia. problemas. Muito legal. Vamos entrar no circo. Você já foi ao circo, Laura? Sim. E aí, o que te atrai no circo? Acho que o principal foco ali de que todo mundo fique em volta de um ponto central, onde a gente espera ali surpresas, atrações, né? Boa! A gente espera geralmente acontecer algum problema. A gente fica o tempo inteiro. É verdade. O circo é a arte do risco. Que a gente não sabe o tanto de problema que tá por detrás, né? Isso. Mas você tem o quê? O cara com a faca que vai jogar na mulher que tá lá. Não sabe o que Você vai tem o Globo da Morte com 6 motocicletas. Vai dar errado. O leão, que quando tinha animal, jogava lá pro domador. O circo é a Eu arte era do domador. risco. Você foi domador? Gente, não acredito. É mesmo. Eu tenho os documentos, viu? Não vamos chegar a tanto, mas eu preciso saber um pouco mais dessa A carteira história. de trabalho. Cara, que barato. Num outro momento do circo. Num outro momento. Foi maravilhoso também a época dos animais, né? E a gente tem muita saudade da época, né? Porque hoje o Circo Portugal não tinha fronteiras para ele, né? Então hoje uma criança lá do Acre, do Maranhão, não vai ver mais um elefante perto. Sim. E um elefante sempre custou $250 mil para importar. Então jamais um circo de porte do Circo Portugal iria deixar um animal com Maltrato. fome, né? Um carro a gente não deixa arranhar, uma bicicleta. Sim. Imagina $250 mil. Um circo para adquirir um elefante, poucos tinham no Brasil. Verdade. Trabalhava 80 anos uma família para adquirir um elefante. O Circo Portugal chegou a ter 6 elefantes. Uau. E 99% dos animais foram tirados do circo, morreram em zoológico. De fome, inclusive. Sim.
Mas então você foi domador. Fui Com domador. leões? Leões e tigres. Caramba! De onde veio isso, essa vontade? Ou foi necessidade? Porque tem muita coisa no circo. Eu vi do circo pequeno, o Isso. Circo Portugal, eu era um fã dele. Ah, Eu era fã do Circo Portugal, eu achava lindo. Eu queria ver como que eles falavam. Eu trabalhava no circo pequeno. sim. Machado, Alterosa, Ariada, cidades Alfena, pequenas, né? nos bairros. Nos Eu era bairros. do circo pequenininho. Uhum. E eu era do circo teatro. Olha só. E se eu te contar coisas de improviso que aconteceu no circo teatro, você vai rir uns 3 dias, viu? Posso contar uma rapidinha? Pode, claro. Meu pai levava um drama no circo, É. chamava Circo Teatro Lesco Lesco, onde nasceu Lesco a Lesco. dupla Edson e Hudson. É. Nasceu lá no circo. E aí, o meu pai levava o drama, chamava Jesus na Casa do Pobre. Que o pobre já estava desacreditado, não arrumava emprego nem nada, o filho dele na cama era especial, deficiente, e vem um ladrão roubar nessa casa. E o menino via que Jesus era barbudo, cabeludo, né? Eles mostravam fotos que um dia ele vinha para curar ele, para até emocionar, tá? Isso. E aí, ele sai para arrumar emprego e a mulher dele para pedir comida para o filho. A criança está sozinha. Quando essa criança está sozinha, o ladrão entra com um saco para roubar. Quando vê a criança, vê ele, pensa que é Jesus. Porque o ladrão é barbudo. Barbudo. Uhum. Nossa, meu papai e minha mãe falou que o senhor vinha para me curar, obrigado por vir. A criança levando da cama, abraça o ladrão, ele não está entendendo nada. Né? Quando o pai e a mãe entram, a criança está em pé ali. Você vê que é a força da fé do milagre. Cara, mas E que aí, esquete sensacional essa. aí... Tudo isso com trilha sonora, Tudo, provavelmente. aí já tem né? os anjos e o Jesus já preparado atrás. Meu Deus. Tá? E aí eles vão agradecer, veja, Jesus veio na casa do pobre, né? Quando eles ajoelham, dá a explosão, que era pólvora, Isso. e aparece o Jesus. Só que o meu pai foi mais criativo, que estava agradando muito. Meu pai falou, vou bolar um negócio. O Jesus vai sair debaixo do palco. Nossa. Como? Uma tábua, um corte no palco, Olha né? a engenharia, Um a engenharia. E aí os Os funcionários... cenários vão subir Jesus. Naquele tempo era moitão. Hoje você poderia teclar elétrico, Jesus A saía máquina. assim. É. E meu pai passou o dia todo com aquela barba, treinando o Jesus e tal, né? Ensaiando, pôs o ruge, a roupa e tal, né? Aí meu pai ficou preparado e os dois funcionários empregados, Uhum. ficou assim que ia puxar o moitão. Meu pai falou, não puxa de tranco, não. Isso, Você vai sai devagarinho. puxando. É. Só que isso aí foi lá em Machado. Em Machado bem pequenininho, o empregado estava bêbado. E o circo pequenininho de lata em volta, né? Aí quando veja, Jesus veio na casa do pobre. Aí deu a fumaça, aí um começou a puxar, e o outro estava bêbado, puxar a manhã. Aí meu pai foi entortando. Aí meu pai, falou o termo, rapaz, puxa isso aí. Aí o menino aqui na bancada falou, Jesus, boca suja. Meu pai, cala a boca. Que ótimo. O Jesus humanizado. O circo pequenininho, o menino viu meu pai bravo, né? O Jesus da boca suja. Meu pai, cala a boca, menino. Jesus também passa perrengue. Passa perrengues, muito bom. Tem uma Ótimo. também que meu pai vai fazer o Jesus na Semana Santa, no circo. E tá arrumando, em Nepomuceno, arrumando a cena, colocando os ramos todos, né? E meu pai tava fumando, aquela pra todo mundo fumar, e fumando. Aí meu pai subiu na cruz, vê se eu tô bem. Quando veio gritaram, curtinho, levantou, meu pai com cigarro na boca. Não. Aí minha mãe fazendo a mãe de Jesus Isso. embaixo, meu pai... Com um cigarro na aqui na minha boca. boca, tira, ninguém tirava, e tava ficando curto. Né? Aí Isso. meu pai cuspiu, caiu no manto aqui. Arrebentou a cruz. Não acredito. Gente, seu pai gostava de fazer um Jesus humano. Jesus alternativo. Você entendeu? O cigarro caiu aqui no Imagina. Nossa Senhora. Tem muita história. Muito bom. Segura aí, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fantástico isso, né? Os improvisos, né? A questão de como agradar o cliente, né? Tudo isso que a gente está vendo aqui. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu, maestro.